muitas conquistas e inúmeras vitórias, todas que um atleta pode sonhar na carreira. Título paulista, brasileiro, pan-americano, mundial de clubes de seleções e uma medalha olímpica pela seleção brasileira feminina de basquete. O programa Nossa Entidade tem o privilégio e recebe Magic Paula, que após 28 anos dedicados às quadras, fundou o Instituto Passe de Mágica, uma organização não governamental que desenvolve projetos baseados no fortalecimento humano de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Meus convidados de hoje são Magic Paula, que é diretora-presidente do Instituto Passe de Mágica, William Fernando, gerente de projetos do Instituto, Gustavo Oliveira, que é educando do Instituto do Núcleo Portinari na cidade de Diadema, e Tamires, que é participante do projeto e que hoje atua como voluntária do Instituto. Meus amados, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Olá, privilégio, Assembleia Legislativa, através da TV Alesp, recebê-la aqui. Muito obrigado pela presença, viu? Nós agradecemos o convite. Acho que é importante esse momento de divulgar, né, o trabalho que é desenvolvido pela equipe em tantos territórios, né, no interior de São Paulo, aqui em São Paulo. E é bacana a gente poder contar um pouquinho desse trabalho que já tem 14 anos na estrada. 14 anos na estrada. Como é que se deu essa trajetória, né? Você abandonou as quadras, depois você precisou de um período para fazer uma reflexão e pensar assim, bom, agora, o que eu faço? Como é que foi esse período para você? Eu acho que esse processo da aposentadoria de um atleta, né, do destreinamento, desse pós-carreira, ele é complicado para todo mundo, principalmente num país que a gente não tem muito preparo para esse momento, né? E na minha vida aconteceu de uma forma muito intuitiva, o desejo de encerrar a carreira, e enquanto atleta eu já vinha pensando o que fazer depois, mas a gente sempre é inspirado, inspira as pessoas, né? E na época já o Instituto Ayrton Senna já existia, Gol de Letra, e a gente vai tirando exemplos, né, de outros, e o Ayrton Senna, que sempre foi muito um cara que eu sempre admirei, não só pelo atleta, mas a pessoa, Ayrton Senna, o legado que ele deixou, né? E aí a gente começa a pensar que tal, né, fazer alguma coisa na área social, mas tudo começa de uma forma empírica, né, num sonho, e até um pouco mambembe, posso dizer assim, 14 anos atrás, eu acho que isso era algo muito novo ainda para todos nós do esporte. Então, eu vim aprendendo nesse processo, e a gente começa lá em Piracicaba, onde eu joguei por muitos anos, onde minha família mora, e teve uma oportunidade de um parceiro que chegou na cidade, queria usar minha imagem para divulgar a empresa, e eu achei que ali seria o momento de trazê-lo junto nessa ideia de começar o instituto e tal. E quando surgiu assim, a ideia, eu jamais pensei em formar atletas, assim, de ter escolinhas de esporte. Eu comecei a me fazer algumas perguntas e as respostas sempre vinham os valores que o esporte me agregou, né? A convivência em grupo, respeito, hierarquia, regras, limites, tudo que a gente aprende brincando e depois virou minha profissão, né? E então a gente partiu um pouco com esse foco e no empirismo, nos anos iniciais. Aí cresceu muito rápido, né? Quando a gente viu, a gente já estava com 6 núcleos. Então, isso teve que dar alguns passos para trás e, na verdade, começar um trabalho empresa mesmo, né? Não é porque é uma ONG, não é porque a gente faz um trabalho social. E a gente tem que... É dinheiro, recurso público, a gente tem que gerir super bem com economia e com responsabilidade. E aí eu conheço o Will, que está aqui, pode contar um pouquinho mais sobre o trabalho do dia a dia, né? E o William fazia um trabalho no Barrichello, no Instituto Barrichello, com uma faixa etária acima do que a gente trabalhava, muito com a filosofia do que eu sempre acreditei também. E aí o Will veio para somar, agregar para o time um assistente social que veio, na verdade, dar uma cara diferente para o Instituto. E é isso, a gente tem uma equipe super comprometida, uma equipe que é apaixonada pelo que faz. Eu sempre falo que, na verdade, eu fui
um fio condutor para que tudo isso pudesse acontecer. Na verdade, quem faz acontecer são eles na ponta, os voluntários e os educando que têm o privilégio de trabalhar com essa equipe, né? Quer dizer, o Will é o nome carinhoso, quer dizer, né? É Will, né, Will? Pois é. Você já está há quanto tempo no Instituto, Will? Olha, são 11 anos. 11 anos? 11 Quer anos. Dizer, o Instituto tem 14, você já está há 11. Pois é. Nesses 11 anos, assim, eu sou uma pessoa que acredito no poder de transformação do esporte. Claro. Acho que a prática esportiva, né, ela traz uma ludicidade, ela ajuda a gente a construir um contorno na nossa vida. Quando a gente pensa que a gente trabalha com uma população que está em vulnerabilidade, que vive num bairro que a situação é difícil, que as famílias têm muita dificuldade com relação aos desafios do trabalho. A gente tem outros cenários que é a própria violência, e a gente vive numa era hoje de excesso de informação. Então eu fico sempre me perguntando, né, como é que a gente ajuda essa geração que está aí a encontrar a si mesma? Como que a gente ajuda essa juventude a buscar um caminho, um sonho, um rumo, num meio de tanta coisa, né, de tanta informação, de questões sociais, excesso de informação? E para mim, né, eu já venho trabalhando com esporte tem assim uns 15 anos. 15 anos. E a prática esportiva, né, ela traz para a gente uma possibilidade da gente encontrar a gente mesmo, né? Se a gente está esparramado na prática esportiva, no ritmo, na bola, no domínio motor, a gente aprende a conhecer a gente mesmo. E eu tenho assim um privilégio de poder trabalhar com a Paula nesses anos todos e construir com muita liberdade, assim, né, projetos que vêm transformando a vida de muitos jovens, né? E eles estão aqui hoje também para contar um pouco dessa história. Eu vou tirar tudo deles hoje, você não tenha dúvida. Eu vou saber tintim por tintim. Aliás, os bastidores a gente já ficou, a gente diz, né, tricotando, né, querendo saber um pouquinho mais, miuçando um pouquinho mais da vida de cada um, a gente vai falar. Mas eu queria saber de você como é que funciona o Instituto, quantos núcleos são, quantas crianças são beneficiadas. Bom, do ponto de vista de estrutura, né, a gente tem hoje, digamos assim, 4 programas. Então a gente trabalha, né, com o projeto de esporte e desenvolvimento humano, a gente também trabalha com um programa que tem influenciado política pública, a gente trabalha com formação de voluntariado e a gente trabalha com formação de professores. Tá. Com relação, né, a nossa gênese está no esporte e desenvolvimento humano. Hoje a gente tem 7 núcleos de atendimento, são 3 em São Paulo, 2 em Diadema e 2 em Piracicaba. Sempre implantando núcleos de atendimento onde a gente tem um contexto de vulnerabilidade. Então, quando a gente faz uma parceria, né, com uma cidade, né, ou com uma região, a gente busca compreender um pouco daquele território, né, quais são os desafios daquele território, daquelas famílias, né, e buscar um parceiro local que nos ceda uma quadra, um espaço, né, um ambiente comunitário, como a gente tem em Diadema, por exemplo, com o Senai, com a prefeitura lá de Diadema, com a prefeitura de Piracicaba. Então, esse trabalho que acontece no ambiente comunitário, ele aproxima, porque a gente, sabe aquela coisa do artista tem que estar onde o povo está? Sim, claro, então, claro. Os grandes centros são interessantes, né, porque eles têm infraestruturas melhores, mas quando a gente está nas periferias, a gente está perto das crianças, perto das famílias que mais precisam. Então, levar o educador para lá é algo fundamental, a gente acredita muito nisso, né? E nos últimos anos a gente vem trabalhando assim, também com profissionais da psicologia, não só os professores de educação física, mas profissionais da psicologia e profissionais do serviço social. Porque a gente vai percebendo que trabalhar de uma forma, né, cuidando principalmente da juventude, né, que está saindo dos programas, né, uma hora de tomada de decisão é super importante. E o serviço social que vem costurando também, né, um atendimento, né, mais sistemático com as famílias, compreendendo também, ajudando essa família a compreender às vezes os próprios filhos, né. A gente que é pai, mas a gente sabe que às vezes a gente está tão perto e a gente não consegue lidar, né, e precisa desse suporte. E também costurar no território novas possibilidades, né, seja com empresa, seja com emprego. Então, assim, a gente vem construindo, né, um trabalho que acontece na quadra, mas que se conecta ao ambiente social. Isso pra gente é fundamental. Você está me falando isso, né, Paulo? Eu acho que o papel da família tem uma importância muito grande nesse processo todo, né? Sim, eu acho que no meu caso, quando eu comecei com esporte, brincando, que é o que a gente faz hoje, de uma forma lúdica, mais educando, né, mais pensando no futuro desses jovens que estão ali, eu tive muito apoio dos meus pais, assim, de vai lá, faz, brinca. A gente vive uma realidade hoje, depois de muito tempo, né, uma realidade atual,
que é os pais terem que sair para poder manter o sustento da casa. E nós acabamos fazendo esse papel um pouco de estar mais próximo deles, de acolher, né, essa turma, num papel talvez que o pai e mãe, quando chega em casa à noite, não tem esse tempo, não tem essa oportunidade de fazer algumas coisas que acontecem dentro do Instituto. Então, esse papel forte com as famílias é importante para nós no trabalho também, porque eu acho que isso faz parte, né? Faz parte desse contexto. A gente quer que eles evoluam e junto à família tem que estar junto, evoluindo junto, entendendo o que a gente está fazendo lá. Na verdade, a gente diz que brinca, mas isso vai muito além do brincar, né? A nossa metodologia ela vai muito além do brincar. Eu acho que o William podia explicar um pouquinho mais sobre de que forma a gente trabalha, né? Através dos pilares da educação, voltado com esse olhar um pouco mais educacional mesmo. Esse olhar é importante, é o lado educacional, né? Como é que chegam as crianças? Qual é o grau de vulnerabilidade que as crianças chegam até vocês? Bom, como a gente está num contexto onde a gente tem bairros onde tem um alto índice de desemprego, uma renda baixa, as moradias que a situação da população tem uma dificuldade com relação à moradia. Em alguns lugares, por exemplo, lá no Grajaú, a gente tinha um alto índice de adolescentes. Só para posicionar o telespectador, né? Porque a nossa TV, ela pode ser vista no Brasil todo. O Grajaú é o extremo da zona sul da cidade de São Paulo. Isso. Só para a gente ter uma ideia. Então acho que é importante trazer essa geografia, né? Porque, por exemplo, Diadema é uma cidade que está ao lado de São Paulo. Isso. Mas é uma cidade que ela tem uma densidade demográfica absurda, ou seja, não tem espaço para as pessoas morarem, está todo mundo que vem em cima do outro, assim, né? Então a gente tem essa questão do território ali e uma região que tem indústria ainda, né, assim, na beira da Imigrantes, né? A região do Grajaú, da Vila da Paz, ela está ali perto de Interlagos, né? Então, que é uma região que é uma área de proteção ambiental. Teoricamente, ninguém podia morar ali, porque a gente tem 2 represas. Mas a cidade de São Paulo também, com essa questão da densidade demográfica, de muitas famílias que vieram do Nordeste, migrando, né, buscando um emprego, trabalho. Então, a gente tem uma ocupação desse território de uma forma desordenada. E outras, digamos assim, a gente tem um outro núcleo que é na Lapa, por exemplo, que em tese é um território um pouco, em tese, mais Lapa avançado. Lapa de baixo, né? Lapa de baixo, mas ele está dentro de uma favela, né, onde as pessoas estão morando em situação irregular na beira da Marginal da Tietê. Fica ali próximo ao CT do São Paulo e ao do Palmeiras, mais ou menos? Ponte do Piquiri. A Ponte do Piquiri é próximo ali, próximo. Isso ali tem um núcleo nosso. Tem um núcleo de vocês lá, tá? E os núcleos também em Piracicaba. Né? Esses núcleos de Piracicaba, a gente tem um núcleo ali numa parceria no Tiro de Guerra e a gente está lá na Vila Sônia, que é um bairro mais afastado da cidade. Tá. Então, só para você ter uma ideia, assim, então o trabalho acontece a partir digamos assim, dessa compreensão do território. Porque isso para a gente é o ponto de partida, porque as famílias estão lá e a gente precisa entender como essa população vive. A gente estabelece, quando a gente fala em desenvolvimento humano, é algo muito subjetivo. Então a gente buscou na literatura, né, tem um paradigma da educação para o novo milênio que estabelece os 4 pilares da educação, que é o aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a conhecer. Então, a partir dos 4 pilares, a gente vem construindo indicadores de desenvolvimento. Então, aprender a ser, conhecer a sua própria história, a sua identidade. A gente trabalha muito essa questão da identidade, saber quem eu sou, minhas raízes, entender a sua potência, mas também entender o seu limite. Então, esses conteúdos, eles acontecem no cotidiano, por meio do esporte. Aprender a conviver com o outro, aprender regra, aprender, digamos assim, cidadania. Limites, né? Limites. Conviver em grupo. Desenvolver solidariedade, seria o ápice, digamos assim, do aprender a conviver, né? Solidariedade é quando eu desenvolvo, né, uma atitude em relação ao outro, que eu faço o bem sem querer nada em troca, né? E o aprender a fazer está no técnico para nós, sabe? Quando a gente desenvolve uma competência técnica, a gente está trabalhando a nossa autoestima, porque a gente ganha autoconfiança, né? Você melhora o seu físico, você aprende a correr, lançar, rebater, receber, você aprende a armar uma jogada. E o basquete é um jogo xadrez, viu? A Paula pode dizer muito melhor que eu. É um jogo
bem técnico, é um jogo muito dinâmico, é um jogo de contato. Olha, estratégia. De muita estratégia. É um jogo incrível, é um jogo de xadrez em movimento, assim, é fascinante. E também não é fácil, né, ensinar basquete, Não. né, Paulo? Não é um jogo... Eu acho que o basquete, assim, dentro do contexto de outras modalidades, é o que menos as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer, né? É difícil, eu acho difícil. Jogava vôlei, jogava handebol. A gente brinca até que quem não conseguiu jogar basquete foi pro handebol. É mais ou menos por aí, Paulo? Mas é isso, eu acho que é um esporte que você tem que estar batendo a bola, olhando para companheiros, perto para não roubarem a bola sua, olhar para a cesta. Daqui a pouco você tem que voltar para a defesa e ver qual é a melhor estratégia para você usar. E pensamentos rápidos, né? É dinâmico, é muito dinâmico. Né? Paula, a gente sabe que alguns setores públicos acabam falhando nessa questão social, isso de todo o Brasil. Vocês estão onde o poder público realmente não consegue adentrar, não consegue ter um olho clínico exatamente para resgatar essas vidas, Paula? Eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que a gente faz o papel que o Estado não tem pernas para suprir. A gente cumpre esse papel. E assim, falando aqui, a gente está aqui dentro da Lesp, a gente tem um deputado, o Roberto Moraes, que é da região de Piracicaba, ele ajudou a gente com uma emenda a cobrir um ginásio do tiro de guerra, porque imagina o sol em Piracicaba no verão. Imagina. Então, 40 graus na tivemos sombra, o apoio do Roberto nesse sentido, né? Pegou parte da emenda dele e destinou para essa cobertura. Então, assim, a gente precisa do poder público. A gente está num espaço lá no Vila Sônia, lá em Piracicaba, que é da Prefeitura de Piracicaba. A gente está no espaço em Diadema, que é da Prefeitura de Diadema. Então, eu acho que para as prefeituras, o nosso projeto ele não causa dano nenhum. A gente chega, a gente se sustenta, a gente sobrevive, a gente quer um local para a gente poder executar as tarefas. Mas eu vejo que as entidades, as instituições hoje, pelo menos no esporte, estão suprindo talvez essa falta de condições de material humano, de recurso financeiro até, para manter projetos sociais, e a gente faz isso com lei de incentivo federal, com recurso da lei de esporte federal, é nosso grande mote. Temos um parceiro aqui na Lapa, que é a Nike, que é esse núcleo a gente trabalha especificamente, um trabalho voltado a pedido da Nike, então é diferente dos demais. Mas é isso, eu acho que eu vejo que poderia ajudar mais, sim. Poderia entender um pouco mais o papel desses trabalhos sociais, né? Não estou falando aqui do nosso, falando de esporte, mas tem muita coisa boa por aí, que poderia ter esse olhar um pouco com mais carinho, que a gente de verdade supre um papel que é do poder público. Claro, com certeza. Conheci a Tamires. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Que bom ter lá você aqui, viu? Obrigada. Eu Deve queria ter uma agradecer história, a oportunidade. deve ter uma história maravilhosa. Deve ser do tamanho do seu sorriso, né? Sorrisão lindo desse jeito, assim, né? Obrigada. Quantos anos de projeto? 11 anos de projeto. 11 anos de projeto. Eu cheguei bem pequenininha. Quantos anos você tem? Tô com 18. Deixa eu fazer as contas, tá. Puxa vida, que legal. Cheguei Bom, bem chegou pequenininha, né? Como a Paula falou, né? O projeto, o Instituto Passe de Mágica, ele chega aonde realmente, né, o Estado não consegue enxergar muito bem, ou então ofusca o seu olhar. E, querendo ou não, investindo da onde era importante. Eu lembro que na época que eu entrei no Instituto, oferecia também o curso de inglês. Então as mães assim se atiçaram, eu vou pro meu filho, eu sei que ele vai estar cuidado. E minha mãe não me perguntou se eu queria. Eu era extremamente sedentária, não gostava de nada, e minha mãe, você vai. Eu não quero, você vai. Só que estando presente no Instituto, nós sempre tivemos educadores assim que eles exercem muito além do seu papel, ou então mediando o seu papel, né? Porque ser educador é muito além de você ensinar algo, mas sim, como o Rubem Alves diz, né? Você aponta para um lugar, você ensina o aluno a ver, porque a criança ela simplesmente olha porque ela acha legal, mas ela não vê significado naquele olhar. E nossos educadores, eles significam esse olhar.
Eles mostram pra nós que a vida não é... Que aquilo ali não é apenas bater bola. Tu tá ali aprendendo disciplina, tu tá ali aprendendo a ser um cidadão de bem. Você tá ali aprendendo o que é certo, o que é errado. A mediação do Instituto, ela é extremamente importante. Quem eu sou hoje, quem eu quero ser no futuro, eu devo muito a essa mulher linda que está sentada, que teve essa ideia, porque foi uma ideia muito importante, e a todas essas pessoas, né, que estão presentes, tanto dentro quanto fora. Elas não são reconhecidas como deveriam ser reconhecidas, mas... Assim, o Instituto Passe de Mágica é uma coisa que eu vou levar para mim, para minha vida, para os meus filhos. Sempre estarei presente para ajudar e eu acho que gratidão é uma palavra bem branda, assim, sabe? Porque eles merecem ouvir. E gratidão não é uma palavra só da moda, é um reconhecimento, Exatamente. Não é verdade? É algo da alma, do nosso coração, não é verdade? Sim. Como é que você se comportava antes de conhecer o Instituto? Bom... Vamos Aliás, onde você morava? No mesmo local ainda? Eu sou de Diadema, Diadema, tá. Do núcleo Senai, porque Tá. lá nós temos 2 núcleos, Tá. Portinari e o Senai. Tá. Bom, eu era bem gordinha, É. muito assim, e a minha mãe precisava me colocar numa atividade física e minha mãe já estava louca pra achar. Quando ela viu assim, o Instituto Passe de Mágica, ela falou, eita, é agora. É ali mesmo. E assim, eu sempre fui uma criança medrosa, não tem assim outro adjetivo. Até hoje eu não sei andar de bicicleta, eu não faço nada porque eu sempre tive medo. Então imagina esse cenário, a criança chegando pequenininha, eu olhava assim, todo mundo bater bola, eu falava, meu Deus, me tira daqui, eu não vou conseguir. E o Instituto Passe de Mágica, junto aos educadores, me mostraram que eu era capaz, sim. Que tudo que eu quisesse ser ou conseguisse alcançar, naquele momento de uma visão meio lúdica, era cesta. Porém, era muito além da cesta. Então, eu aprendi que tudo que eu quero na vida, eu simplesmente vou e consigo, com muito esforço. Como é no jogo, como é em quadras, não é fácil ganhar um jogo. O basquete é puramente estratégia. É igual a Paula falou, você tem que dar conta da bola, do que tá aqui, do armador puxando a tua orelha, porque você não tá lembrando do que é pra fazer, e assim vai indo. Tudo isso, ó, é difícil imaginar essa garota, né? Garota que sou bem mais velho, tão inteligente, tão linda, uma alma, uma energia, uma luz tão brilhante, tão pura. Com medo não, Paula? Que coisa, que transformação maravilhosa, Mas ela perdeu hein? esse medo, né? Eu acho que... Pois é, não, então, ela disse que ela tinha medo, né? Quer dizer, e toda essa desenvoltura toda, quer dizer, não reconheço nada de medo aí, né? O medo ele permeia todos nós, né? E depende da forma como a gente encara o medo, né? Se a gente enfrenta ele fica muito mais fácil, né? Exato. E quantas vezes eu não entrei em quadra e frio na barriga, mas eu sabia que eu estava preparada para aquilo e tinha treinado, podia ter alguém igual a mim, melhor não ia ter. Então, eu acho que isso que vai aprendendo de uma forma muito natural, né? Sim. E para mim, assim, um depoimento como esse vale muito mais do que eu falar que tem um atleta nosso do Instituto que está na seleção. Não é? Né? Porque a gente tem vários, né? O Gustavo está aqui, está todo mundo aqui para contar alguma coisa, mas a gente tem almas lindas que hoje já não estão mais no projeto, mas estão estudando, estão trabalhando e com essa visão de mundo, né? Que talvez o esporte deu essa condição diferente da visão do mundo. O mundo é muito mais do que, às vezes, o nosso território, onde a gente está, o nosso mundinho, né? É verdade. Gustavo, o seu mundo é um mundão hoje? Ah, mudou muito. Mudou muito. Você está 3 anos no projeto, Sim, é isso? estou 3 anos. O que mudou a sua vida? Ah, quando eu entrei, eu entrei porque eu jogava basquete, só que eu não treinava ainda, sabe? Tipo, eu só jogava por brincadeira mesmo, essas coisas. Aí me indicaram o instituto lá em Diadema, no Portinari. Aí eu falei, vou ir ver como que é, se é legal e tal. E eu acabei ficando, tipo, pelos professores, que se interagiam bastante com nós. E eu acabei percebendo no meio do ano, que eu entrei no começo,
acabei percebendo no meio do ano que não era só basquete. Eles, tipo, ensinavam mais sobre nós a nos preparar para o futuro, para a vida. E isso me mudou muito, tipo, na escola, tanto... eu era meio sedentário também, acabei emagrecendo mais. Também era gordinho, né? Eu era gordinho, mas nem tanto. Aí mudou muito, tipo, minha noção de vida, tipo, conhecer, saber com quem eu tô falando, se a pessoa é boa pra mim, se ela me faz crescer, sabe? Claro. Se sente mais seguro em tudo que você faz, Sim, nas sim. suas Agora decisões, sim. na escola. O que você está estudando? Eu acabei um curso de recreação que eu tava fazendo. Que bacana. E eu já vou acabar esse ano o ensino médio e ano que vem eu começo a fazer faculdade de educação física. Educação física. Sim. E dentro da educação física você quer ser um educador também, é isso? Sim, que no instituto eles me ensinaram, eles me deram uma luz que eu acabei percebendo que eu gosto de ensinar as pessoas, entendeu? Que bacana. Que legal. Você descobriu isso em você? Sim. Fantástico, gente. Que Emocionante. história de vida. Olha, estou A gente fez fascinante. A gente fez um trabalhinho lá de É. contar um pouco a história desse pessoal que passou pelo Instituto, Sim. que volta agora como voluntário e está trabalhando, estudando e chama O Jogo Continua. E nós fizemos até agora 6 séries de depoimentos deles, indo para a casa deles e fazendo eles voltarem. Alguns estão como voluntários, então foi uma série muito legal, assim, de que a gente vê esses depoimentos marcantes do que transformou a vida dessas pessoas, né? Da forma como eles enxergam o mundo agora, né? Então, achei muito legal isso. Paula, esses depoimentos são tão importantes ou mais do que aqueles elogios que você recebeu junto com a Hortência do Fidel Castro? Sim, não tem preço. Não tem preço, Não né, tem Paula? preço, porque Né? eu acho que a gente tem que, o que a gente tem que deixar, né, de legado, né, que isso daí é imagem, vai ficar na história Com e tudo, certeza. mas eu acho que plantar isso tudo que a equipe consegue fazer, porque tem paixão no que faz, o que é mais do que um educador, às vezes é pai, é mãe, é um orientador para a vida, né, eu acho que isso não tem o que pague, eu acho que isso que vale é isso que vai ficar, esse é o legado que vai ficar. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, prometo daqui a pouco a gente volta, vamos fazer mais uma rodada aí, tem muito mais coisa pra gente saber de vocês, tá bom? Você está gostando do programa, eu tenho certeza. Não sai daí, é rapidinho esse intervalo e o programa Nossa Entidade volta já já. Não sai daí. De volta com o programa Nossa Entidade. Hoje estamos conhecendo o trabalho realizado pelo Instituto Passe de Mágica, que tem como diretora-presidente a ex-jogadora de basquete, medalhista olímpica, Magic Paula. Com a gente também William Fernando, que é gerente de projetos do Instituto, Gustavo Oliveira, jovem do núcleo Portinari da cidade do município de Diadema, e Tamires Damiana, ex-participante do projeto e que hoje atua como voluntária. O Paula, ex-atleta, mas medalhista sempre, né? Eu acho que não tem como não ficar feliz com tudo que aconteceu na minha vida como atleta. E poder depois, né, Claro. de encerrar a carreira, poder estar junto com essa turma, construindo algo diferente, é melhor ainda. Fantástico, né? Sensacional, como se diz, né? Paula, vamos conhecer um pouquinho mais do projeto. A gente tem um vídeo que vocês nos enviaram. O vídeo eu assisti, tive a oportunidade de assistir antes. É muito bacana. Acompanhem com a gente. Comecei a fazer uma reflexão do que o esporte foi na minha vida, né? Ele foi mais do que ser medalhista olímpica, campeão mundial. Me tatuou valores. Tenho certeza que para eles também, eles vão querer ser o melhor na profissão que eles escolherem, né? Vão lutar por aquilo que eles querem. O Passe de Mágica transformou minha vida em várias coisas. No respeito, ter responsabilidade, na escola ou em casa.
Eu era um pouco teimosa, não obedecia à professora. O que eu aprendo aqui é respeito, trabalhar em grupo. Eu amo vir pra cá. Cada atividade ela tem um foco específico com a questão do desenvolvimento humano. A mensagem principal é olhar o outro como a si mesmo. A gente estimula a participação das famílias, porque a gente acredita que é importante também o apoio da família, das crianças aqui no projeto. Agora, com 14 anos que ele começou a ler e escrever. Eu acho que por causa do projeto, ele perdeu a timidez e ele começou a interagir mais com a professora na sala de aula. Passo de Mágica, além da Lapa, atua em mais 8 núcleos de atendimento em regiões de alta vulnerabilidade social. E o esporte ele entra como uma alavanca de transformação social. O processo de transformação que passou a comunidade da Lapa é um processo que nos deixa muito orgulhosos. Nós temos hoje crianças praticando esporte de forma regular, nós temos uma comunidade que se apropriou de um espaço que já era delas. O meu grande sonho é ser jogador de basquete jogando pelo Brasil. Eu vou conseguir. Parabéns. Paula, como é que é lidar com sonhos? Eu acho que não é lidar com sonhos, eu acho que é despertar os sonhos. Despertar. Né? Porque é importante sonhar, né? E a gente talvez está sentindo aí uma geração que chega que eu não sei se está sendo despertada para isso, né? Para o sonhar, Eu, quando era pequenininha, que eu comecei a me apaixonar por basquete, eu quero vestir a camisa da Seleção Paulista. E eu fui pulando etapas cada vez que eu conseguia alguma coisa, né? Então, que foi o esporte que me seguiu, que me orientou e eu tinha talento e foi minha profissão, mas sei lá, todos eles podem sonhar ser o que eles quiserem, né? Paula, ser um médico, um advogado, um dentista quiser, né? E o que quiser, só saber que é difícil, tem que ter disciplina, vai ter vontade de desistir em alguns momentos, vai desconfiar da capacidade, mas é seguir, eu acho que é dormir, acordar no outro dia e falar, não, eu posso, eu vou atrás e não ficar esperando as coisas acontecerem, né? Porque a gente querer ser alguma coisa na vida é fácil. Sim. Mas você tem que ir atrás, e não como pode é que você ficar sentado esperando isso? alguém bater na sua porta. Né? Ô Paulo, o esporte é o principal motivador, é o principal agente social que nós temos hoje? Eu acho que é um deles, né? A gente não pode esquecer a cultura, né? A arte, eu acho que tem várias coisas que a gente pode transformar pessoas, jovens e crianças. Eu acho que às vezes falta um pouquinho dessa sensibilidade, né, do poder público de olhar para essas questões, né? A gente vê hoje a educação ficou um pouco distante, né, do esporte, né? Porque o esporte que todo mundo olha é o esporte da TV. E a gente está falando de um outro nível de esporte aqui, que transforma, que muda na escola, né? Que começa a dar alguns requisitos para... vai dando um pouco como que eu podia chamar, de repertório diferente, né? Eu tenho certeza que essa molecada chega num vestibular bem à frente daquele que não fez esporte. Porque ela já vivenciou tantas coisas nesse percurso de ansiedade, o medo, né? O ganhar e perder, as nuances que ela convive ali no esporte. Quando ela chega no vestibular, no primeiro emprego, ela com certeza vai estar um tantinho na frente de quem não vivenciou isso. Eu acho que a cultura também é importante. E quantas coisas a gente podia incluir nesse rol de coisas que os jovens poderiam experimentar, né? Como é que funciona os projetos do Instituto? É capitalizado? Você já me disse que vocês têm uma parceria, né, com algumas prefeituras e tal. Mas, por exemplo, o empresário, empresas, enfim, que queiram investir nessa realização, na transformação dessas crianças. Como é que eles chegam até vocês? Bom, pode entrar no nosso site, inclusive estamos abertos, né, Paulo? É isso aí. www.passedemagica.org.br e você pode colaborar fazendo doação financeira, porque
sustentar os núcleos, né? Claro. As equipes que trabalham, sustentar uma unidade gestora administrativa, você precisa de recursos. Hoje a gente vem trabalhando com lei de incentivo, então as empresas têm aportado, a gente elabora projetos, capta esse recurso, apresenta os projetos, né, para as empresas e as empresas vêm aportando. Pessoa física também pode doar, né, via lei de incentivo no Brasil, mas a gente ainda não tem essa cultura, né, por conta da estrutura que é a lei, o funcionamento da lei hoje. Então, a gente tem esse grande desafio hoje do passe, é buscar o recurso direto. Hoje a gente está em busca de recursos para a gente não depender da lei de incentivo, porque a gente tem qual que é o desafio que a gente tem? Claro. Desenvolvemos programas, Sim. tá? Programa é um serviço que a gente oferece de forma contínua. A dinâmica de funcionamento é por projeto, que tem começo, meio e fim. Sim. Né? Então, por muitas vezes, o que acontece é que aquele projeto que tem começo, meio e fim, ele termina e a gente, às vezes, até consegue o recurso, mas por conta da burocracia, por conta de processos que a gente não está no nosso controle, a gente cessa o atendimento. E hoje a gente chega a ficar 2, 3 meses sem atendimento. E aí entram os voluntários. Então, é isso. Alguns professores nossos, pelo compromisso, eu digo ético, né, no sentido de não abandonar o trabalho ali, eles se comprometem, sabe da nossa luta também nos processos de liberação, eles atuam voluntariamente. Então, não é o modelo ideal, mas a gente vem conseguindo manter o trabalho nas comunidades dessa forma. Entende? É importante também, a gente não citou que a gente trabalha também com o ICMS, né, paulista, já trabalhou muito já com o ICMS paulista e via Secretaria do Estado de Esportes. E assim, as empresas que chegam no final do ano iriam pagar X de imposto de renda, elas podem direcionar 1% desse recurso para os projetos sociais. E a gente está dentre esse rol de projetos. Então, a gente trabalha assim, chega no final do ano, sempre na dúvida se vamos continuar no próximo ano ou não, né, de quanto será esse aporte, se vamos conseguir captar tudo. Então, a gente, o ano passado, viveu um momento que a gente não tinha vivido até então. Chegamos em outubro, a gente achou que ia fechar metade dos núcleos, porque a gente não tinha conseguido captar o montante que a gente precisava. Então, a gente sempre fica com a corda no pescoço ela funciona mais ou menos como a Lei Rouanet da Cultura, que você vai lá, apresenta o seu projeto, ele é aprovado ou não, e aí você tem que ir atrás dos parceiros. Existe um caminho ideal para que, de repente, chegue no final do ano e vocês não tenham essa dúvida, olha, puxa, será que a gente vai conseguir ou não? Existe um caminho ideal? Eu até faço essa colocação para vocês, cada um na sua experiência. Eu acho que a partir do momento que tem a lei que favoreceu demais a gente, ela também fechou portas para quem queria colocar o recurso direto. Né? Então, hoje as empresas, se tem uma possibilidade dela colocar via imposto de renda, ela vai via imposto de renda. E muitas coisas que nós temos que custear, o projeto, a lei de incentivo federal não banca. Então, a instituição tem que correr atrás para se manter. Então, correio, cartório, motoboy, aluguel de sala, telefone, todos os gastos, várias coisas a lei não cobre. Então, a gente tem que buscar de uma outra forma para a gente sobreviver, né? Então, é aí que está a nossa grande tendão de Aquiles aí, né? O nosso problema, que a gente precisa ter mais parceiros que venham com esse recurso direto, sem ser recurso incentivado, que a gente possa ter uma gestão tão competente e do jeito que a gente entende que tem que ser, como é o trabalho na ponta, né? Como é o trabalho lá nos núcleos, com os educadores e tal. Então, a gente fica, às vezes, trabalhando meio manco, porque a gente não consegue ter uma equipe completa dentro da área administrativa que nos dê segurança para o trabalho. Né? Por falar em gestão, você se preparou para esse momento também, né? Você trabalhou no Centro Olímpico por 10 anos, né, Paula? O que você absorveu serviço de grande público, experiência? Né? Serviço público eu conheci bastante, assim, né? Mas eu aprendi convivendo com no dia a dia, isso. ali, né? Qualquer profissão na nossa vida é isso. Você estuda, vai lá, lê, mas é o dia a dia, né? Que você se depara com as coisas, com as dificuldades, o entendimento de como funciona, convivência com as pessoas e achar o melhor time, a melhor equipe, né? Isso é
É algo que eu sempre falo, tem uma amiga minha que fala que gambá cheira a gambá. E as pessoas que têm a mesma filosofia que a gente acabam se aproximando da nossa filosofia. Sim. Então, a gente se cercar de pessoas boas, eu digo que às vezes é importante você ter a pessoa capaz assim profissionalmente, mas o bom caráter vale mais do que isso, entendeu? Se tiver o bom caráter e o bom profissional, melhor ainda. Eu acho que a nossa equipe consegue ter o bom profissional e o bom caráter. Aliás, os dois, né? Ainda com você me falava nos bastidores sobre o projeto F5, né? Queria que você falasse, porque eu achei fantástico. Muito bom. Bom, o F5, ele é um sonho, né, nosso, porque tudo aquilo que a gente vê acontecendo na vida da juventude, das crianças, a gente sempre ficava assim se perguntando, caramba, como é que a gente amplia, né? E a gente conseguia ampliar o nosso trabalho, né? Disseminar metodologia, levar aquilo que a gente acredita, né, do esporte que transforma, era uma pergunta. E a gente viu essa possibilidade de se tornar real no F5. É um projeto que a gente elaborou em casa. É importante falar o porquê F5, né? Ah, isso. F5 é aquela tecla de atualização, né? No computador. No computador. Aquele F5, tecladinho. Atualização, né, em gestão, em gestão de políticas esportivas, né? E a ideia do F5, inicialmente, ela tinha a intenção de a gente disseminar metodologia pensando no lado pedagógico. No meio do caminho, a gente conheceu a oficina municipal, se tornou um grande parceiro que atua na gestão de política pública no território ali no Vale do Ribeira, que tinha sido o território que, curiosamente, a gente tinha definido como o grande objetivo. E por que o Vale do Ribeira, né? Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, ele é a região que ele tem o menor IDH. E a gente pensou, bom, o esporte vem transformando a vida de tanta gente, será que a gente consegue promover uma transformação lá? E assim a gente elaborou o F5, né? Com essa chegada, né, com essa parceria assim, um pouco estratégica, né, da oficina municipal, a gente conheceu um consórcio de municípios. E isso é muito legal. E acho que até para o nosso público é bacana dizer que esse consórcio no Vale do Ribeira, que chama Codivar, foi muito incrível para o sucesso do projeto. Quando é que começou esse projeto? Esse projeto começou num sonho de 4 anos atrás. 4 anos. Aí a gente elaborou, captou recursos, estruturou, né? E a gente começou a desenvolver ele em 2017. 2016. Final de 2016 para 2017. Começo de 2017, exatamente. E terminou agora no meio do ano. E por que isso? Porque é um projeto que também ele entra numa digamos assim, agenda do Poder Executivo. Então a gente teve as eleições dos novos prefeitos, a gente optou por segurar o início do projeto, mesmo com o recurso na mão. Para quê? Porque a gente começasse o ciclo das prefeituras, né, no primeiro ano das prefeituras, com o Poder Executivo que foi alocado ali, né, para a gente ter pelo menos um acompanhamento de 2, 3 anos. A mudança de gestores, né, até de profissionais que estariam ali na ponta, a gente resolveu dar uma segurada. Quantas prefeituras envolvidas nesse processo? Bom, a meta no projeto eram 5. Eram 5. Aí quando a gente fez a proposta... Lá vem número. A gente teve 21, das 24 do consórcio. Por quê? Porque tem o Vale do Ribeira e Litoral Sul, então o pessoal de Peruíbe, Iguape, que participa também desse consórcio. Então a gente teve essa adesão de 21 municípios. Quando eu falo adesão, assinaram o termo, participaram, os prefeitos reunidos, acreditaram na proposta. E o projeto, Se chegar numa prefeitura, para um prefeito falar, estou chegando com um projeto, vou capacitar gestores aqui do seu município, você não vai pôr a mão no bolso? Fantástico. Tem que assinar, Tem que assinar, Tem que assinar, Mas como a gente está falando de um território muito extenso, né? A gente tem, né, o projeto impactou assim, uma região que tem 600 mil habitantes. Então, tem cidades que demoram 8 horas para chegar. E aí a gente acabou optando estrategicamente por basear o projeto na cidade de registro. Né? E todas essas prefeituras se comprometeram a enviar uma vez por mês, às vezes 2, essa equipe. E eles estavam fora da prefeitura, então eles ficavam ali 3 dias concentrados. E no primeiro módulo do projeto, né, a partir dessa estruturação, a gente trabalhou gestão de política pública. Entender planejamento, entender como é que eu faço um diagnóstico no meu município, entender o orçamento público, que são assuntos complexos e fundamentais para um gestor. Onde eu posso buscar recurso, né? Como é que elabora um projeto? Vocês foram efetivamente parceiros dessas prefeituras, né?
Olha, o sentimento que Esse fica... é o sentimento, né? Não, a gente pode dizer sem demagogia e a gente continua vinculado, porque o projeto ele foi escrito para 12 meses, por conta dessas agendas ele foi executado em 18 meses, né? E a gente tem um vínculo ainda com esse coletivo, né? Porque tem um produto que a gente não esperava formar, foi um resultado desse projeto, é que foi criada uma câmara técnica. Ou seja, a gente trabalhou com esse coletivo, né, teve um trabalho, digamos assim, de conhecimento e tal, aplicado, porque eles tinham lição de casa. Eles estavam vivendo a agenda legislativa, eles precisavam elaborar plano municipal, definir orçamento, alinhar que visão de esporte que a gente vai oferecer para o nosso município. Hoje no Brasil a gente tem essas 3, digamos assim, dimensões. Esporte é uma coisa muito mais profunda, mas a gente divide em rendimento, participação educacional. E é muito empírico, né? Sim. E aí, como que o município aplica o dinheiro dele em quê? No rendimento, sendo que ele tem uma população que não está saudável, né? Então, foi um projeto que conectou o poder do esporte com a assistência social, com a educação, com o turismo, super bem-vindo, com a saúde. Né? Sem politicagem, né? Mas super Não, e era engraçado isso é muito importante. Muito importante. Engraçado que o depoimento no final, né, do pessoal que participou, dos gestores, que eles chegavam na cidade, na prefeitura, começou a vir gente de outras secretarias, assim, como é que vocês estão fazendo isso? Me ajuda aqui, como é que... Eles acabaram replicando isso também dentro das prefeituras, né? Esse conhecimento que eles adquiriram lá. Porque é importante você também influenciar e não só receber o negócio pronto e falar, tá aqui, o orçamento é esse, o planejamento para o esporte é esse. Não, precisa participar, a cidade precisa participar disso tudo, né? E por falar em participar, Tamires, você agora é extremamente participativo. Você é voluntária agora do projeto? Sim, qualquer coisa que eles precisem, só chamar. Tem maratona domingo. Ai, vamos. Você queria acrescentar mais alguma coisa? A gente tem, né? Uma coisa que, assim, até quando a gente vê nessa juventude viva que é assim, né, e no esporte educacional que a gente desenvolve tem bastante competição. Eles viveram muitas competições, né? Assim, e a competição adequada, né? E como que essa competição, ela é um pouco... representa um pouco dessa nossa vida também, né? Esse ambiente. Então, acho que a Tamires viveu demais, assim, né? Porque quando eu sempre brincava com a Paula, assim, que quando você desenvolve um projeto de teatro, uma hora você quer apresentar, né? Claro. Tô fazendo a peça aqui, quando que vai ser o dia da apresentação? E a competição esportiva... Eu vou tocar, né? A competição esportiva, ela é um momento, assim, aquele, assim, você ensaiou, sou eu, agora vamos lá, né? A gente está chegando ao final do nosso programa. Tamires, muito obrigado pela sua presença. Eu quero que você deixe um recadão, assim, para quem está te vendo agora. Bom, primeiro que o Instituto Passe de Mágica, ele é muito importante, porque ele não visa só o esporte de uma maneira, de uma observação micro, mas sim o esporte de uma observação altamente macro. O esporte, ele tem o poder de edificar e transformar, não só desenvolver habilidades. E deixa um recado de que o poder público vise mais essa situação, desenvolva mais ações afirmativas dessa forma, para desenvolver jovens assim. Eu tenho 18 anos, eu venho de uma juventude que está apagada, está esquecida, está concentrando o teu olhar nas coisas que não são tão bem-vindas assim, que não gerarão tantos frutos positivos. Então, meu recado é agradecer. Eu agradeço muito a Magic Paula Gonçalves, a Will. O Will é só o Will. O Will não é o Will. O Will não é o Will, né? É o Will. E é isso. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente tem que agradecer. Gustavo, deixa um recado pra gente, por favor. Eu só tenho a agradecer o Passe de Mágica. Esse é meu último ano. E, eu vou fazer a maratona domingo, que é a minha última maratona. E espero... até ganhar, né? Já que é a última, aproveitar bem. A última sempre da zebra, hein? A última você quer ficar mais, né? A última você ficar. E, mesmo eu acabando, talvez ano que vem, sempre eu vou, talvez, ir alguns dias lá no núcleo, ver como que tá. Porque, me mudou muito o Instituto. E eu só tenho a agradecer que, eu acho que se não fosse o Instituto, eu não estaria, do jeito que eu tô hoje, sabe? Com certeza. Muito obrigado. Paula, muito obrigado mais uma vez. Privilégio tê-la aqui. Parabéns por esse projeto e que realmente tenha uma vida muito longa, tá?
Eu que agradeço a gente poder estar aqui falando um pouquinho, dividindo com quem está assistindo, né, isso tudo, e tem coisas boas pelo país, sim, basta só divulgar e falar e contar, e que tem sim, tem muita gente do bem querendo fazer coisas boas. Muito obrigado. Will, um abração para você, obrigado pela oportunidade. E muito obrigado também pela sua companhia, pela sua importante audiência. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado mais uma vez pela sua importante audiência e até o próximo programa. Até!